A mulher é sempre uma força muito importante nas lutas do PT. Seja em governos, no parlamento, nos movimentos sociais ou na linha de frente de programas como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o ProUni. Precisamos que as mulheres participem ainda mais da política. É assim que faremos um Brasil mais justo e acolhedor. Vem com a gente, vamos juntas reconstruir o Brasil. O TV Elas por Elas Formação Eleições está falando sobre mulheres na política. Na aula de hoje, a advogada Gabriela Araújo vai falar sobre cotas de gênero e políticas afirmativas. Olá, eu sou a Gabriela Araújo, eu sou advogada e professora universitária, e na aula de hoje nós vamos conversar sobre as políticas afirmativas e as cotas de gênero existentes no país para incluir mais mulheres na política. Vamos fazer aqui primeiro uma recordação, um histórico, uma memória de como as mulheres começaram a participar da vida pública no Brasil com muito atraso com relação aos homens. Se a gente considerar que lá desde a época de 1532, por aí, houve as primeiras eleições municipais em São Vicente, aqui no Brasil, e que as mulheres já ficaram excluídas desse espaço de decisão, de poder, dessas eleições, e aí isso se espalhou por todos os municípios, mesmo na época do Império, havia formas de eleição, de administração locais, né, e as mulheres nunca participavam desses espaços. Depois, com a primeira Constituição da República também, as mulheres não estavam ali incluídas, não podiam votar, os homens já votavam com a primeira Constituição da República, em 1891, as mulheres ficaram excluídas, e somente em 1932, o primeiro Código Eleitoral, ali, sob a gestão de Getúlio Vargas, é que as mulheres conquistaram seus direitos políticos, as mulheres brasileiras. Nós não estamos muito atrasadas com relação ao resto do mundo ocidental, porque essa onda, né, de conquista de direitos políticos das mulheres, essa onda feminista, ela veio aí realmente nas primeiras décadas do século XX. Na França, por exemplo, as mulheres conquistaram os seus direitos políticos apenas em 1945, então isso não significa que o Brasil está atrasado com relação aos outros países do Ocidente. Infelizmente, né, o machismo, ele é mundial, né, é uma questão internacional. Mas, enfim, então, em 1932, as mulheres começaram a poder votar e serem votadas com o código, mas nessa época, então, o direito ao voto era facultativo para as mulheres e para os homens obrigatório, ou seja, existia ainda uma desigualdade, porque as mulheres já vinham aí numa tradição machista, patriarcal, de não poderem participar da vida pública, e quando o direito ao voto era facultativo, elas não se sentiam estimuladas a irem às urnas, até mesmo por pressões familiares e pelas tradições ali, costumes da época. Então, foi só apenas com a Constituição de 46 que as mulheres, de fato, conquistaram direitos políticos, pelo menos na letra da lei, né, iguais aos homens, porque tanto homens e mulheres passaram a ser obrigados a votar a partir de 46. Até então, de 32 a 46, para as mulheres era facultativo, para os homens era obrigatório. E considerando que os homens já participavam da vida pública desde muito tempo antes. Bom, enfim, por que eu estou contando toda essa história, né? Porque existe uma grande desigualdade de gênero hoje nos espaços de poder que se explica, né, por esse histórico de exclusão das mulheres da vida política, exclusão legal, jurídica das mulheres da vida política por milênios, por séculos, deliberadamente, né? Então, elas foram, por lei, proibidas de votar, né? E esse delay, essa diferença com que elas começaram a participar da vida pública faz com que elas não consigam, de fato, competir de forma igualitária com os homens esses espaços, porque o machismo se estruturou nas instituições, na sociedade, né, e isso que eu estou falando não é nada exagerado, porque a história mostra isso. Né? Então, a história mostra, olha, nós estávamos proibidas de votar até 1932, e os homens, eles tinham esse poder, né? Eles gozavam de privilégios com relação à metade da população mundial, a metade da população brasileira. Né? Vamos pensar, hoje, as mulheres são quase 53% do eleitorado apto a votar. Se a gente for fazer um recorte de raça, as mulheres negras são o maior grupo apto a votar no país, elas são 27%, né, do eleitorado.
E o que acontece? Se a gente olha o corpo social e olha o parlamento, a gente vê que na Câmara Federal, considerando o resultado das eleições de 2018, né, a gente só tem 2,5% de mulheres negras. De 513 assentos na Câmara Federal, apenas 13 são ocupados por mulheres negras, né? São 15% de mulheres ao todo ocupando os assentos na Câmara Federal. É uma desigualdade que a gente percebe que, apesar da conquista do direito ao voto em 1932, apesar da Constituição Federal sedimentar que homens e mulheres são iguais em direitos, né, no gozo dos seus direitos políticos, dos seus direitos civis e políticos, apesar de tudo isso, na prática existem barreiras visíveis e invisíveis que impedem o acesso a esses espaços. Vamos lembrar também que a Constituição brasileira, essa Constituição cidadã, que a gente tanto se orgulha de dizer, tão rica em direitos fundamentais, ela foi construída por um corpo, por uma Assembleia Constituinte majoritariamente masculina e branca, né? Eram, se eu não me engano, 559 deputados constituintes, mas apenas 26 eram mulheres. Se você olhar o quadro da Assembleia Constituinte de 88 e olhar o quadro da posse da Câmara Federal, do Congresso Nacional, em 2018, você vai perceber que pouca coisa mudou. Então, por conta disso, existem algumas leis no Brasil, e seguindo também a tendência mundial, que garantem aí políticas afirmativas, cotas afirmativas para combater essa desigualdade, para que a gente possa finalmente gozar de uma democracia paritária e mais saudável, né? Uma democracia em que essa diversidade de pessoas e de pensamentos e de perspectivas sociais existente no nosso país se reflita também ali nos espaços de poder e de deliberação e de construção do nosso país. Então, a gente tem a primeira lei que a gente tem, a mais importante, né, que a gente tem até hoje, é a Lei 9.504 de 97, que garante que pelo menos 30% das candidaturas que são apresentadas, né, para o Poder Legislativo, então os partidos são obrigados a apresentar uma chapa de candidatos para o Poder Legislativo e pelo menos 30% dessa chapa tem que ser composta por mulheres. A lei fala que tem que ser no mínimo 30% e no máximo 70% de cada sexo, é isso que diz o texto da lei. Mas a resolução do TSE, ela entende que a palavra sexo deve ser substituída por gênero, então, para que a gente também garanta que esses 30% mínimos sejam destinados às mulheres transgênero e travestis. Então, o TSE, né, a jurisprudência, já corrigiu essa discrepância, porque a redação da lei fala em sexo, não fala em gênero. Enfim, existe esse pequeno porém na redação da lei, mas que foi corrigido por jurisprudência. Outra coisa, outra política afirmativa que a gente tem no país é a garantia da Lei 9.096 de 95, que é a lei dos partidos políticos, que pelo menos 5% de tudo que o partido recebe de fundo partidário seja destinado para que as secretarias de mulheres, né, secretarias nacionais de mulheres dos partidos, possam criar e manter programas de difusão e de incentivo à participação de mulheres na política. Então, a lei, eu até preciso pegar aqui o texto da lei, que eu acho importante ler para vocês, para que vocês vejam como que fala, como que essa garantia está no texto da lei, porque eu quero comentar também, deixa eu ver se eu encontro aqui nas minhas anotações. Eu quero comentar também com vocês que houve uma emenda constitucional depois da lei, que a lei 9.096 de 95 diz o seguinte: na criação, os recursos oriundos do fundo partidário serão aplicados na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, criados e executados pela Secretaria da Mulher ou, a critério da agremiação, por instituto com personalidade jurídica própria, presidido pela Secretaria da Mulher, em nível nacional, conforme o percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado um mínimo de 5% do total. Essa redação da lei, ela garante que, ordinariamente, no dia a dia dos partidos políticos, eles
destinem recursos para as secretarias de mulheres e para que elas possam ali estimular a participação de mulheres na política no dia a dia, para estimular a democracia intrapartidária, fora do período eleitoral, né? No período eleitoral, existem cotas de financiamento específicas para as eleições, mas fora do período eleitoral teria essa garantia para as secretarias de mulheres. Veio então, gente, aí eu já vou dar um pulo no tempo, vou falar de uma legislação mais recente, veio então a emenda constitucional 117 de 2022, que ela contemplou essa garantia dos 5% de recursos do fundo partidário para as mulheres, mas ela não menciona a Secretaria de Mulheres, então fica aqui até uma atenção. Eu acho que a lei, ela regulamenta a Constituição, embora tenha o artigo da Constituição tenha vindo antes, né, tenha vindo depois, desculpa, a lei veio antes, o artigo veio depois, mas acho que a lei continua regulamentando a Constituição, e a Constituição diz o seguinte agora, com essa alteração da emenda constitucional, no artigo 17 da Constituição Federal, parágrafo 7º, fica constando o seguinte: os partidos políticos devem aplicar, no mínimo, 5% dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários. Aqui, na Constituição, ficou omitido o termo, né, a questão sobre a destinação dos recursos às secretarias de mulheres. Fica aqui um alerta para a gente também, para que a gente tome cuidado para que isso não seja uma desculpa para que os partidos passem a esvaziar a Secretaria de Mulheres, os poderes da Secretaria de Mulheres, sob o argumento de que a Constituição não teria dito nada. A gente vai bater na tecla de que a lei regulamenta a Constituição, que a Constituição, a alteração da Constituição recepcionou o dispositivo da lei eleitoral. Mas imagino que isso vai ter aí algum tipo de discussão no Poder Judiciário, enfim, vai ser objeto de polêmica esse dispositivo constitucional que veio depois da lei. A lei, ela garante mais direitos para as mulheres do que está escrito na Constituição. A Constituição está um pouco resumida, digamos assim. Mas, além disso, então, a gente tem essas duas leis, né, que garantem reserva de candidaturas, que garantem também os 5% para as mulheres no dia a dia, lá do fundo partidário, e temos também a jurisprudência do STF, do TSE, que garantiu desde 2018 que pelo menos 30% dos recursos que fossem investidos pelos partidos políticos nas eleições, tanto de fundo partidário como de fundo especial de financiamento de campanha, fossem destinados às candidaturas de mulheres, né? Então, em 2018, veio essa jurisprudência dizendo, olha, já que vocês têm que ter pelo menos 30% de mulheres candidatas, então, pelo menos 30% dos recursos do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha que forem aplicados em eleições têm que ser destinados às candidaturas de mulheres. E se vocês tiverem um percentual maior de mulheres candidatas, esses recursos também têm que ser proporcionalmente elevados, destinados às candidaturas femininas. Isso também se aplicou para a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, né? Então, olha, a gente precisa ter visibilidade para as mulheres, tanto o STF como o TSE, em decisões conjuntas ali, quase ao mesmo tempo, decidiram que pelo menos 30% dos recursos ali, dos recursos seriam destinados às candidaturas femininas e também que pelo menos 30% do tempo no rádio e na TV, de visibilidade do tempo de propaganda no rádio e da TV, fosse proporcionado às candidaturas de mulheres e elevado na proporção da sua apresentação. Em 2020, o TSE, respondendo a uma consulta da deputada Benedita da Silva, decidiu também aplicar as cotas raciais nessa divisão de recursos públicos de campanha e de exposição na propaganda eleitoral gratuita, dizendo o seguinte, olha, além de se atender no mínimo 30% de recursos de visibilidade para as candidaturas femininas, a gente tem que ter uma distribuição para as candidaturas de pessoas negras. Então, você faz primeiro a divisão de gênero e depois você faz a divisão racial. Então, da proporção lá que é destinada às mulheres, tem que ver quantas mulheres negras são candidatos, qual é o percentual de mulheres negras candidatas e destinar o mesmo percentual para as mulheres negras candidatas. E na parte que vai ser destinada aos homens, tem que ver qual o percentual de homens negros candidatos dentro daquele bloco e destinar os recursos e o espaço na propaganda também para os homens negros candidatos. O que diz o TSE? Os recursos públicos do fundo partidário, do FEFEC e o tempo de rádio e TV destinados às candidaturas de mulheres
pela aplicação das decisões judiciais do STF na DI 5617 do TSE na consulta 060025 de 18, devem ser repartidos entre mulheres negras e brancas na exata proporção das candidaturas apresentadas pelas agremiações. E esses mesmos recursos devem ser destinados ao custeio das candidaturas de homens negros na exata proporção das candidaturas apresentadas pelas agremiações. Então, aí foi adicionado em 2020 também o critério racial na distribuição desses fundos. E aí, gente, essa mesma emenda constitucional 117 de 2022 também incluiu a cota de financiamento de gênero dentro do corpo da Constituição Federal, acrescentando o parágrafo 8º ao artigo 17 da Constituição Federal, que diz o seguinte, né? Então, voltando agora, olha, a emenda constitucional 117 pegou o que tinha na jurisprudência já solidificado e acrescentou um pedaço do que diz a jurisprudência, não contemplou tudo o que diz a jurisprudência, mas acrescentou um pedaço, dizendo o seguinte, no parágrafo 8º, o montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas, deverão ser de no mínimo 30%, proporcional ao número de candidatas, e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e o interesse partidário. Fica aqui uma crítica porque eles deixaram de contemplar as cotas raciais que já tinham sido pensadas pela jurisprudência, já tinham sido implementadas pela jurisprudência do TSE desde 2020. Então, a emenda constitucional, ela só fala das cotas de financiamento por gênero, mas se omite com relação às cotas raciais. E, por fim, que o nosso tempo é muito curto, eu queria comentar com vocês também a emenda constitucional número 111 de 2021, que trouxe mais uma política afirmativa que pode ser importante nessas eleições. Vocês sabem que os critérios para distribuição de fundo partidário, eles se baseiam muito, desses fundos públicos que os partidos recebem, eles se baseiam muito também no número de votos recebidos pelas legendas nas eleições e no número de deputados eleitos. Então, isso vai contar para que se faça a divisão lá do montante do quinhão de fundo partidário que os partidos vão receber nos próximos anos, quanto que cada partido vai ter, qual é o quinhão de cada partido, de acordo com o apoiamento que eles tiveram nas eleições gerais. Então, o que a emenda constitucional 111 de 2021 trouxe? Aí eu vou ler aqui, né? Estabelece em seu artigo 2º que, para fins de distribuição entre os partidos políticos dos recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, os votos dados a candidatas mulheres ou a candidatos negros para a Câmara Federal nas eleições realizadas de 2022 a 2030 serão contados em dobro. Então, isso quer dizer que os partidos vão se sentir estimulados a de fato, investir nas suas candidaturas de mulheres e de pessoas negras, porque os votos por elas recebidos vão ser contados em dobro. Então, a política afirmativa que a gente vai ver o resultado a partir dessas eleições de 2022. E é isso, acho que o nosso tempo está acabando e espero que a gente possa continuar aí nesse debate na próxima aula. Obrigada e até mais. Que futuro nós queremos para nós, mulheres, para os nossos filhos, para as nossas comunidades, para o nosso país? Bom, a aula de hoje nós vamos enfocar mulheres negras e o racismo estrutural na sociedade capitalista. Mas antes eu quero me apresentar. Sou Benedita da Silva, sou deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, sou fundadora do Partido dos Trabalhadores, da favela de Chapéu Mangueira, onde nós começamos a nossa luta, a luta pela inclusão de nós, mulheres negras, num contexto mais geral. Uma sociedade capitalista, essa sociedade, ela visa o lucro. E esse lucro da sociedade capitalista, ele começa exatamente no momento em que escravizam esse povo negro brasileiro. E a mulher tem uma tarefa enorme nessa sociedade,
porque além de ser explorada, ela tem dupla jornada de trabalho, ela sofre uma violência muito grande e é uma questão que até hoje, quando nós falamos de políticas públicas voltadas para essas mulheres, nós temos aqueles senhores de engenho que se colocam inteiramente contrário a isso. E por quê? Porque a sociedade brasileira, ela nasceu de um estupro. Foi quando eles chegaram no Brasil, já existiam os indígenas, trouxeram escravizados os negros e negras, e a partir daí, então, nós começamos a criar essa chamada sociedade brasileira de exploração, que é uma questão que quase ninguém coloca, sempre falando de uma sociedade capitalista, mas ela sempre foi capitalista e o capital dela foi em cima da violência, da escravidão, da exploração. Tão importante que essa exploração é uma exploração muito atual. Aí podem me perguntar, mas você está falando do tempo da escravidão. Eu digo, não, eles sofisticaram a escravidão. O que eles fazem? Explorar a mão de obra. Explorando a mão de obra, tirando os direitos que a CLT garantiu, eles vão prejudicar mais quem? A camada pobre da população. Nessa camada pobre da população, nós somos mulheres maioria, e maioria negra. Então, o Brasil só pode mudar esse sistema quando ele investir na população negra e principalmente nas mulheres negras. Quando eles fizeram a lei do ventre livre, eles não era porque eles eram bonzinhos, eles queriam se livrar de ter aquelas crianças, já que os abolicionistas estavam ali, para dar um disfarce. Não, aquelas crianças ficariam sob a responsabilidade de quem? Dos escravos, pais, porque eles não deram àquelas crianças nada. Comida, casa, escola. Para onde foram aquelas crianças com 6 anos? A mesma coisa acontece com os idosos. Os idosos que hoje a reforma da Previdência querem acabar com os direitos conquistados deles. Nesse sistema capitalista é assim que funciona. Lá já funcionava assim. Por isso que eu disse que sofisticaram a escravidão. Tiraram então, naquele momento, os idosos, porque eles já não podiam mais produzir. Imagine escravo trabalhando embaixo de chicote. Quando vieram a questão da libertação, chamada libertação dos escravos, já tinham a maioria dos escravos, já estavam praticamente libertos. Então era preciso explorar uma outra coisa. Isso nós já conhecemos, veio o café, veio o açúcar, a cana-de-açúcar e outras produções e outras explorações foram sendo feitas, e eles se chamavam desbravadores, que desbravadores não eram nada, e começou então essa exploração capitalista. A gente não pode tirar desse sistema o racismo, nós mulheres negras, porque quando eles decretaram a chamada Lei Áurea, as mulheres foram fazer seus quitutes, elas bancaram a economia brasileira, é bom que se diga. Por isso a exploração dessas mulheres, a jornada de trabalho sempre foi tripla, nem mais dupla, tripla, porque essa mulher, à medida que o homem só trabalhava na lavoura, só sabiam fazer aquilo, porque eles vieram escravizados. Escravizados não eram ignorantes. Eles chegaram e aqui se tornaram burro de carga. É diferente. E então, o que tinha para eles fazer era cuidar disso. E as mulheres foram fazer o quê? Foram colocar algumas das suas habilidades domésticas para poder ajudar na economia.
que se tornou uma referência, fazendo parte da identidade, para que não se perdesse a identidade. Os indígenas continuaram a fazer o seu trabalho no meio ambiente, porque para mim são os maiores ambientalistas que nós temos, né? Depois de terem sido estupradas as mulheres negras, estupradas as indígenas, veio essa mistura, que eles tratam de mistura de raças, né? E mais as culturas foram preservadas através dessas mulheres. As mulheres foram fundamentais. Eu digo isso porque às vezes nós discutimos a questão da relação do capital e do trabalho e não visualizamos a questão racial, que foi preponderante nessa questão da exploração do capital. Então, como você pode ver, o racismo sempre foi uma coisa estrutural. Ele foi uma coisa estrutural, por quê? Porque desde aquela época até nos dias de hoje, os homens do poder sempre fizeram algo que trouxessem para eles lucros e não trouxessem para eles nenhuma responsabilidade financeira. E é por isso que hoje nós estamos brigando para resgatar aquilo que nós conquistamos. E conquistamos onde? No governo de Lula, com reconhecimento, na criação que pôde do Ministério da Igualdade Racial, e ali ter um tratamento na política de gênero com esse recorte racial, também de ir para a universidade, filho de pobres foram trabalhadoras domésticas para a universidade, seus filhos foram para a universidade, e qual é a cara da universidade pós-Lula e Dilma? Nós encontramos hoje a imagem e semelhança dos negros, coisa que inexistia, como inexistia lá no processo escravocrata. O que eles querem? Eles querem retirar essa questão desses direitos. Bom, então nós vivemos uma questão hoje, que é uma questão de raça e classe, que sempre existiu, e que agora se aguça com esse governo que não tem nenhum compromisso com a população pobre e negra. E nós estamos vendo nossos filhos serem assassinados, né? Temos ordem para matar e nós combinamos de não morrer, então estamos na resistência para que os nossos direitos sejam direitos que nós possamos resgatar. Mas para isso é preciso ter democracia. É preciso que haja democracia. Num processo antidemocrático como nós estamos vivendo, nós estamos vivendo num estado de exceção, onde todas as regras constitucionais, todos os regimentos, né, das instituições, eles todos estão sendo violentados, rasgados. Então estão se criando, hoje isso é temeroso, estão criando hoje uma nova Constituição. E nessa nova Constituição nós podemos olhar o que vai acontecer. A exploração das mulheres, feminicídio acontecendo a cada dia. Então é importante que nós tenhamos consciência de que as coisas não mudaram tanto ideologicamente. Nós tivemos até ganhos com Lula, Dilma, mas o que nós estamos vendo hoje é assustador. O tema da aula de hoje foi a importância das cotas de gênero e políticas afirmativas. E você sabe o que são as federações partidárias? Então anota aí que este é o tema da aula de amanhã. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.